E para a gente ter, irmãos, esse casamento, você que está aqui nessa noite, para você ter esse casamento estruturado, olha, você homem, você mulher, você marido, você esposa, se você quer ter um casamento estruturado, você precisa colocar Deus no seu relacionamento. Se nós queremos ter um casamento abençoado, um casamento estruturado, um casamento com a maturidade, ter um casamento onde vai gerar crescimento na família, onde vai gerar um alicerce forte, você precisa trazer Deus para dentro do seu relacionamento. E estudando essa mensagem nesses dias, sobre o cordão de 3 dobras, aonde traz a nós essa lembrança de Deus, do Deus vivo, daquele que habita, daquele que é o centro, daquele que criou, daquele que formou, daquele que fez o homem do barro, daquele que fez a mulher da costela do homem, para que hoje nós sejamos esses homens felizes. Sorria, homem. Tão triste. Olha aí para sua esposa. Isso é o motivo da sua alegria. Eu amo a minha esposa, porque ela me faz feliz. O meu amigo, ele não consegue me contagiar como a minha esposa, ela causa essa felicidade em mim. O meu irmão, o meu pai, a minha mãe não consegue fazer o feliz que nem ela faz. Ou não é assim com você? O marido, irmão, a esposa é a energia. É a energia que o homem precisa. A mulher, ela causa essa felicidade no homem. O homem, ele causa essa felicidade na mulher. E quando essa felicidade ela é verdadeira, irmão, quando essa felicidade ela é completa, quem está no meio dessa felicidade, dessa união, é Deus. Nós precisamos querer Deus, irmão. Nós precisamos querer Deus no nosso casamento. Você tem que deixar o lugar dele. Você tem que abrir aí, eu não sei, mas talvez já está acontecendo, você já fez isso, você já convidou Deus desde o início, que você fez os seus votos de casamento, e eu não sei como está hoje, se ainda Deus ocupa aí um espaço grande nesse relacionamento, mas através desses 2 dias de oficina, eu queria que você orasse, falasse com Deus, e pedisse a Deus para que Ele reanime aquilo que talvez está um pouco abatido. Eu não sei qual é a área que está abatida. Talvez, eu não sei, mas talvez é a área espiritual do casamento. Talvez é a área sexual do homem com a mulher. Está um pouco aí de lá embaixo. E que você possa dizer: Deus, me ajude, Senhor. Para que eu possa olhar para minha esposa, para que eu possa sentir prazer, para que eu possa celebrar, Senhor, como um gol do Vasco. Como eu posso celebrar, Deus, olhando para minha esposa, como eu comemoro um gol do Flamengo. Porque os flamenguistas, eles são escandalosos. E o casamento precisa disso, irmão. O casamento precisa desse tesão, dessa motivação, dessa felicidade para contagiar o seu cônjuge, para contagiar a sua família. Amém? Olha, Eclesiastes, versículo 12. Eu queria iniciar lendo esse versículo para você. No livro de Eclesiastes 4, versículo 12. Eu e você e Deus. E o versículo 12 ele diz assim: se alguém quiser prevalecer contra um, e os dois se resistirão, o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Esse é o momento, irmão. Esse é o momento de você começar a se preocupar com seu casamento. Talvez você tenha andado distraído com as distrações do mundo. Talvez você tenha caminhado nesse projeto que é o casamento, um projeto de Deus, e você tenha andado despercebido com essa aliança entre você e sua esposa, entre você e seu esposo e Deus.
E nessa noite você possa lembrar que o projeto, esse casamento que hoje Deus constituiu na sua vida, essa aliança entre você e sua esposa, entre você e o seu marido, você precisa lembrar que foi Deus que criou. E foi Ele o fundador da sua maior felicidade terrena aqui na terra, que é o casamento. Você precisa lembrar disso, e lembrando disso, você vai ter uma força a mais para você lutar pelo seu casamento. Na Bíblia, o casamento é visto como um compromisso entre o casal e Deus. Amém? É visto como um compromisso do casal com Deus. Um compromisso entre o casal e Deus, entre o marido e a esposa. E Deus, Ele espera que você dedique ao seu relacionamento. Deus espera de você, homem. Deus espera de você, marido, de você, cabra macho, que você dedique mais tempo no seu casamento. Deus espera, irmão, que você como homem, você como cabeça, você como líder da sua casa, Deus quer que você se dedique mais no seu casamento. Essa é a nossa responsabilidade. Essa é a minha responsabilidade. Se eu, como homem, como esposo, quero ter um casamento estruturado, um casamento bom, um casamento alinhado com Deus, eu preciso se posicionar. É uma responsabilidade minha dedicar mais tempo para com a minha esposa. É responsabilidade sua dedicar mais tempo com a sua esposa. Eu não vou nem perguntar nessa noite a esposa que está carente de um abraço. Porque nos dias de hoje, pastor Valdeils, há muitos homens que não têm mais a motivação, o tesão pelo abraço da sua esposa. Isso tem se perdido nesse decorrer dos dias, no cansaço do relacionamento, tem sido abatido. E sabemos que é uma das áreas onde o diabo ele mais procura destruir. Casamento. Por que casamento? Porque casamento é o projeto de Deus. É onde começa a história de uma família. Casamento é a aliança de um homem com a mulher e Deus, aonde inicia ali a sua descendência. Amém? Por isso que Deus dá a nós, irmãos, homens, responsabilidade para cuidar, para ter mais tempo de qualidade com a nossa esposa. É uma responsabilidade nossa. E a palavra de Deus fala no livro de Mateus, no versículo 5 e 6 do capítulo 19, que o homem, ele cresce, e ele deixa pai e mãe, e se une à sua mulher. Mas o mais espetacular disso, que não é só unir dois corpos, dois coração, não é se unir apenas com seu corpo físico. É uma união que Deus quer que nós vivemos, essa união do físico, mas também espiritual. Nós precisamos entender isso, irmãos, que Deus quer de você uma dedicação a mais no seu relacionamento. Deus quer de você algo a mais para que o seu casamento permaneça diante das adversidades, diante dos problemas, diante do desentendimento, diante das fraquezas, de pé. E aí Deus diz, o homem deixa pai e mãe e se une a uma mulher, e o mais especial é que se torna apenas uma só o quê, irmãos? Carne.
Nós se tornamos uma só carne. E olha como isso é algo especial, irmão. Nós se tornar uma só carne. Nós se tornar um só corpo. Nós se tornar uma só visão, um só projeto, um só objetivo, um só propósito. Olha que legal isso. Mas a normalidade é diferente. Os dias de hoje é diferente. O homem faz projeto para um canto, né, pastor Silon? Muitas das vezes a mulher faz um projeto para o outro lado. O homem leva algo para um canto e a mulher leva para o outro. E começa então um desentendimento, já não tem mais ali um entendimento entre o casal. E isso começa uma briga. E a palavra de Deus diz, se você quiser ler, leia Mateus capítulo 19, o versículo 5 e o versículo 6, fala que o homem ele deixa o pai e a mãe e se une a uma mulher e se torna uma só carne. Não queremos briga. Não queremos confusão, não queremos que o seu casamento se torne um ambiente de briga, onde a sua luta é para construir algo somente para você, homem, somente para você, esposa. Deus quer de nós, Deus quer do nosso casamento, que esse casamento seja um projeto alinhado entre o homem e a mulher com a mesma visão de Deus. Que nós tenhamos essa mesma visão entre os dois, visão clara da graça de Deus. Uma visão limpa de Deus, uma visão limpa do Criador. Porque há muitas pessoas que estão se perdendo, inclusive casamentos que estão sendo destruídos por falta dessa conexão. Por falta dessa união, por falta dessa decisão de valorizar, de cuidar do seu cônjuge, de cuidar da sua esposa, de cuidar do seu marido. Casamento é um vínculo sagrado, irmãos. O casamento é um vínculo sagrado entre um homem e uma mulher. E é instituído por Deus. Casamento foi instituído por Deus no Éden. Casamento foi instituído por Deus no jardim do Éden, aonde o propósito de Deus criar o casamento de um relacionamento do homem e uma mulher. E esse propósito de Deus era para que esse casal espelhasse ele. Era para que esse casal espelhasse a imagem de Deus. O projeto de Deus, irmão, com nós casados, com nós homens, mulheres que têm compromisso no casamento, que têm responsabilidade no casamento, que zela pelo casamento. A missão dada por Deus para nós é exatamente essa, que você possa espelhar a imagem de Deus através do seu relacionamento. Que você, irmão, esteja preocupado em espalhar a imagem de Deus. Que você, irmão, esteja preocupado através do seu relacionamento de espalhar as duas qualidades que um casamento constituído por Deus tem que existir, irmão. Tem que ser praticado. Você tem que entender isso. Que o seu casamento é para espelhar a imagem de Deus. Que o seu casamento é para espalhar a imagem de Deus. Não deixe o diabo tirar esse brilho do seu casamento. Não deixe o diabo desestabilizar o seu casamento. Não permita que o diabo tire do seu casamento esse brilho, onde as pessoas olham e vê Deus no centro do seu casamento. Onde as pessoas olham para o seu casamento e vê a fidelidade de você com o seu cônjuge, com Deus.
Não deixe o diabo tirar de você essa palavra tão especial que é espalhar a semente na terra. A união do homem e mulher é para que haja um espelho da imagem de Deus. É para que haja semente sendo lançada na terra através da sua relação sexual entre você, entre o seu marido, entre a sua esposa. Não é fora do casamento, é dentro do casamento. Se nós queremos que prevaleça Deus no centro do nosso relacionamento, nós precisamos entender que o casamento é um espelho de Deus na sociedade. Que o meu casamento é o espelho de Deus diante de uma sociedade. Que o meu casamento é uma máquina de semente. E eu estou perdendo isso, irmão. Porque eu estou me preocupando com isso. E agora eu tenho uma única semente, que é o Eliasaf. Hoje o Eliasaf ele tem já 13 anos, está indo para os 14. Hoje o Eliasaf está quase da minha altura. Já está querendo namorar, já está querendo começar o projeto de Deus na vida dele. E eu já estou ficando com medo, porque eu não sei se eu vou conseguir ter esse segundo filho. Mas Deus quer que nós tenhamos essa visão, irmão, de espalhar a semente, de ser um espelho da glória de Deus, amém? De ser um espelho da glória de Deus aqui na terra. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. Esse é o propósito que Deus quer que você viva. Que a felicidade da sua esposa depende do tempo que você tem com ela. Você está entendendo isso? Se você não gerar tempo de qualidade na vida da sua esposa, você vai perder uma mulher. Você vai perder o prazer, no tesão. Você vai perder a alegria do relacionamento. Você vai perder a alegria que você tem quando você está ali com ela em cima da sua cama. Ela vai perder a alegria com você. Invista mais tempo com a sua esposa. Invista mais tempo com a sua esposa. Tenha mais tempo, irmão, para que você possa ouvir ela. A sua esposa não precisa que você fique falando no ouvido dela. Esqueça isso. A sua esposa precisa que você esteja disposto a ouvir ela falar com você. Não precisa você falar nada. O que precisa é apenas você estar disposto a ter um tempo para sentar e dizer para ela: olha, eu estou aqui, eu quero ouvir você. Aí você senta na mesa, aí você fica lá e ela vai falar. Irmão, quando terminar esse tempo dela, ela vai dizer: foi bom demais conversar com você. Mas você não falou nada, mas você ouviu. Você está entendendo? Esse é o tempo, irmãos, que nós precisamos ter de qualidade com a nossa esposa. Você precisa entender que não é você falar, não é querer colocar palavras, não é querer levar tempo falando para ela, muda, não. Fale para Deus que você quer que a sua esposa mude. O que ela quer de você é que você ouve mais ela. Amém? Nós precisamos ouvir mais a nossa esposa. Você precisa ouvir mais a sua esposa. Você precisa parar mais com essa rotina, com essa correria. Eu tenho que jogar bola, eu tenho que ir para o roçado, eu tenho que fazer uma viagem, eu tenho que mariscar. O meu amigo me chamou para mariscar. O seu amigo não vai fazer você feliz. Os seus amigos, ele não vai causar a emoção no seu coração como a sua esposa causa. Não é verdade? Essa emoção, essa celebração, é algo tão bom, irmãos, que a gente se alegra só em falar. Né? Esse momento com a esposa, marido com a esposa, mulher, a esposa com o marido, isso é algo prazeroso, irmão. Nós precisamos entender que o casamento precisa disso. O seu casamento precisa desse tempo com Deus. Esse tempo com Deus vai gerar em você habilidade.
Vai gerar em você habilitação para você ter mais tempo com a sua esposa, para você saber lidar com os problemas, para você saber lidar com as emoções da sua esposa, para você aprender a lidar com as indiferenças da sua esposa. Esse tempo com Deus vai fazer você se tornar uma pessoa madura. Amém? Mas não é só isso. Deus quer que nós tenhamos uma comunhão, um aumento. Deus quer que você seja um homem, uma mulher que venha ter uma comunicação transparente dentro do seu casamento. Deus, se o seu casamento é você e Deus, é eu e você e Deus, se o meu casamento é eu e a minha esposa e Deus, nós precisamos ter uma comunicação aberta. Você sabe o que é isso? Uma comunicação aberta, uma comunicação clara, uma comunicação verdadeira. Porque tem muitos casais que não conseguem mais ter essa comunicação, irmão. Marido que não consegue mais soltar o seu celular. Eu deixei o meu celular ali com a minha esposa. Eu já decidi, o cartão, o que eu tenho é dela. A palavra de Deus diz que eu sou uma só carne com ela. O meu compromisso com ela é apenas trabalhar, ganhar dinheiro para colocar nela. É assim, irmãos. Nós precisamos ter essa visão. O seu chamado de Deus para a sua vida é exatamente isso. É você ter uma comunicação aberta com sua esposa. Ao ponto de não esconder, ao ponto de não querer ficar com medo. Não, se a minha esposa pegar o meu celular, ela vai descobrir algo. Você tem medo disso? Não precisa você falar nada, irmão. Não fale nada, irmão. Fique calada. Você pega no celular do seu marido, a minha esposa pega, ela vira ele de cabeça para baixo, ela abre ele, ela mexe nos botões que ele tem, ela mexe em todo canto. Nós precisamos entender, irmão, se nós queremos ter um casamento forte, precisa ter transparência nesse casamento. Se você não está tendo transparência no seu relacionamento, entre você e sua esposa, entre esposa e marido, tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado esse relacionamento. Você precisa entender que se Deus está no centro do seu casamento, você precisa viver a transparência do relacionamento. Você precisa ter transparência, você precisa ter clareza, você precisa ser verdadeiro com a sua esposa. Não diga para ela, diga para sua esposa agora. Diga assim para ela, olha nos olhos dela. Olha aí, diga, eu quero ser verdadeiro com você. Eu preciso ser mais verdadeiro contigo. Agora você irmã, você vai dizer para o seu marido, eu preciso ser mais transparente contigo. Está distante, não está isso aí? Diga agora, eu preciso, eu quero ser mais verdadeira contigo. Que não haja segredo, irmão. Que não haja segredo no seu casamento. Se você quer ter um casamento pleno, um casamento onde Deus vai ser o espelho no seu relacionamento, onde esse casamento vai espalhar a semente de Deus, você precisa viver isso. Você precisa ter transparência. Você precisa falar da sua vida para a sua esposa. A sua esposa precisa ter liberdade de falar o que ela pensa por seu marido. Você precisa ter mais transparência. Você precisa ter uma comunhão aberta, uma comunicação aberta. Você precisa ser uma pessoa mais envolvente no seu relacionamento. Se envolva mais. Tenha mais tempo para conversar. E nessa conversa, seja uma pessoa verdadeira com o seu cônjuge. Efésios, abra sua Bíblia para o livro de Efésios, capítulo 4. Quem achar, diga amém. Diga, eu preciso, eu quero melhorar. Eu não sou perfeito. O meu casamento não é perfeito. Eu estou aqui para mim melhorar. Eu quero melhorar mais.
Então, para você melhorar, irmão, para você melhorar, irmã, você precisa ter no seu casamento transparência de conversa, de vida. Você precisa ser transparente com seu marido. Você precisa ter uma transparência no seu relacionamento. Versículo 15 do capítulo 4. A palavra de Deus diz assim: mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O que é que a palavra de Deus diz, irmãos? O casamento, para ter transparência, ele precisa ter uma palavrinha. Qual é essa palavra? Verdade. Você precisa ser verdadeiro. Você precisa ser mais verdadeiro. Você precisa viver a essência da verdade no casamento. Você precisa ser puro no seu casamento. Você precisa ser um homem verdadeiro no seu relacionamento. Você precisa ser uma mulher verdadeira. Você precisa ter mais na sua mente. Eu preciso ser mais parecido com Cristo. A palavra de Deus diz no versículo 15, onde a palavra de Deus diz: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Uma comunicação aberta, irmão. Ela exige de mim e de você uma verdade. Ela exige de você a verdade. Para que o seu casamento seja um casamento que espelha a Deus, um casamento que espalhe a imagem de Deus, você precisa ser verdadeiro, você precisa ser uma pessoa mais verdadeira com a sua esposa, com o seu marido. Você precisa ter uma comunicação cordial. Você precisa ter uma comunicação cordial, uma comunicação branda. Você precisa ser uma pessoa branda no seu casamento. Não é você ver o seu marido errado, fazendo algo errado, e você vai dizer: não, ele é o cabeça, eu vou aceitar que ele viva errado. Você precisa conversar com o seu marido a respeito do que está acontecendo. Se você quer ter um casamento transparente, você precisa ser uma mulher verdadeira, um homem verdadeiro, onde você vai olhar e vai ver no seu marido algo que ele está fazendo, é normal, o homem é pecador, e aí você vai chamar ele para uma conversa. E você vai ser transparente com ele. Você vai dizer: meu esposo, meu amor, o homem mais lindo da terra, o homem que eu sou apaixonado, o homem que me encantou, que me completou, que causou felicidade em mim. Você vai dizer para ele: não está certo. Se você não parar agora, isso vai custar o nosso casamento. Isso vai custar a nossa família. Assim também o marido precisa ter essa conversa branda, essa conversa nos olhos, de olhar para sua esposa e dizer: se você não parar agora, se você não cuidar de melhorar agora, nós vamos se afundar, o nosso casamento vai naufragar, o nosso casamento vai ser destruído. Não permita que o projeto de Deus se suje por causa da mente do homem. Não permita que esse projeto sagrado de Deus, que é o casamento, se manche com as distrações desse mundo. Diga: eu quero um casamento melhor. Eu preciso viver um casamento melhor. Então, para isso, eu preciso sacrificar. Eu preciso se envolver. Eu preciso ter mais qualidade. Tempo de qualidade com a minha esposa. Você não pode, irmão, achar que para o seu casamento dar certo, você precisa ter as suas artimanhas. Você precisa construir um projeto por fora daquilo que está na Bíblia. O projeto foi Deus que fez.
O manual está aqui na palavra de Deus. Se nós queremos ter esse casamento, um casamento mais forte, um casamento melhor, você precisa entender, irmãos, que é a sua responsabilidade ter mais tempo e ter uma comunhão aberta, uma comunicação aberta com a sua esposa ou vice-versa. Olha o que a palavra de Deus diz no versículo 25 do mesmo capítulo. A palavra de Deus diz assim: por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade, com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. O versículo 26, a palavra de Deus diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quantas vezes, marido, quantas vezes você, homem, dormiu com raiva da sua esposa? Quantas vezes você passou a noite se batendo no sofá da sua casa, carapanã ferrando, e você se mexia, você se batia, e o seu coração dizia: vai para a cama, vai para onde está ela, e você: não, eu sou macho, eu sou homem, eu vou ficar aqui mesmo. Colocou um ventilador lá, esse carapanã não foi suficiente. Você se cobria, mas bicho fazia zoada no seu ouvido. E você dizia: eu vou permanecer, eu vou vencer essa noite. Eu vou amanhecer o dia aqui no sofá para mostrar para ela que eu sou homem. Você já fez isso, irmão? Talvez você já dormiu até numa cadeira sentado lá na sala. Né? O orgulho faz isso no homem. Sabe, isso é algo muito complicado, isso é algo que traz perda para o relacionamento. Você precisa entender, irmãos, que o seu chamado para viver o projeto de Deus, para viver essa união entre o homem e a mulher, é para que haja verdade. E para que haja uma habilidade para você lidar com essas situações no seu relacionamento. Quando você chatear com a sua esposa, porque talvez ela peidou e você não queria que ela peidasse. Talvez ela passou, e você estava ali deitado no sofá assistindo o jogo do Vasco, e ela diz: olha, bora varrer a casa, vai passar o pano na casa, e aí você ficou com raiva. Passou a tarde com raiva, o resto do domingo, entrou a noite com raiva, e dormiu com raiva. Você está pecando. Você está dando lugar para o diabo, irmão. Quando você, irmã, acontece algo que você talvez não soube lidar no seu relacionamento, e você permite que o seu marido durma lá no sofá com raiva, e você não vai lá conversar com ele, pedir perdão a ele, olha, você está abrindo portas para o diabo usar a mente do seu marido. E talvez isso vai gerar danos maior no seu relacionamento. Por causa de uma decisão orgulhosa do homem ou da mulher. Fica com raiva, já não ama mais, peidou, já não quer mais bem. E quando o peido fede, já não quero mais perto de mim. A mulher arrotou, vai para lá. Isso é uma falta de respeito. Não é assim? O marido chegou em casa e entrou com o pé sujo. E eu gosto de fazer isso lá em casa, eu ainda bato o pé lá na varanda. Lá na varanda lá de casa, você olha... Talvez o pastor não viu isso, porque o ser humano ele tem essa artimanha de limpar a casa para receber a visita, né? A gente prepara o ambiente, mas a naturalidade é diferente. E a gente chega, a gente começa a tirar a roupa já na entrada da porta. Joga no sofá, joga em cima de uma cadeira, joga lá em cima do balcão, e aí a mulher vem falando um monte de coisa, e aí você já fica com raiva, já fica achando que ela não é mais a mulher que Deus deu para você. Já fica achando que esse homem já não é mais o homem da sua vida, porque ele peidou, porque ele deixou a blusa dele, a toalha dele, a cueca dele no meio do quarto. Não é assim? Isso é algo que acontece, irmãos, no casamento. Mas
Quando você ira e quando você peca, aí o diabo tem tudo para destruir. Mas a palavra de Deus diz que, no versículo 26, a palavra de Deus diz assim: irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequei. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Porque o versículo 27, a palavra de Deus diz: não deis lugar ao diabo. Esteja atento, irmãos. Esteja atento às ciladas, às brechas que estão se abrindo no seu casamento. Esposa, esteja atento àquelas brechinhas que você mal vê a claridade do sol. Irmão, você precisa estar atento a brechas pequenas no seu relacionamento, que pode gerar uma tempestade, um furacão no seu casamento. Procure fechar essas brechas para que o diabo não destrua o seu relacionamento. Olha, irmão, você precisa estar atento à sua esposa. Você precisa olhar para ela e ter uma visão delicada dela. Você precisa cuidar mais da sua esposa. Não é que você não está cuidando, mas você precisa melhorar. Eu sei que eu preciso melhorar, cuidar mais da minha esposa. Você sabe disso. Eu sei que eu preciso cuidar mais da minha esposa. A irmã carrega uma saca de farinha. A irmã vai pro roçado, broca roçado e faz tudo isso, né? E o marido está achando que isso não é, irmão. Carrega a farinha por ela, carrega o balde d'água por ela. Comece a compartilhar, dividir o peso, né? Comece a passar o pano na casa por ela, comece a varrer a casa por ela. Não se escandaliza, isso é normal nos dias de hoje. O homem moderno faz isso, né, pastor Silão? Eu faço isso normalmente lá em casa, eu varro a casa, eu passo o pano, eu faço comida, só não lavo a roupa. Mas eu faço isso, irmão. E eu faço isso, e para mim é a melhor comida que eu tenho na mesa, quando eu faço aquele bife. A mulher chega, mete a faca, chega, pula. Você entende? Para o homem é prazeroso, né, irmão Júnior? O cara fazer isso. Eu cheguei em casa, eu fiz o almoço, e aí você tem um prazer, minha esposa. O almoço está preparado. E ela senta na mesa, irmão, quando ela mete a faca, ela olha para você e diz: a vontade de eu meter no seu pescoço. Não é assim? A minha esposa reclama, irmão. Ela reclama dos meus bifes. Ela tem raiva, porque ela diz que não entende como é que uma carne mole fica dura na panela. Acontece isso na sua casa? Acontece, irmãos. É difícil nós ganhar totalmente o coração da nossa esposa. Mas nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos viver essa essência do casamento. Porque se você não viver, talvez isso vai ser a destruição do seu relacionamento. Talvez isso vai ser a causa da destruição do seu casamento. Invista. Olha, eu queria dizer para você nessa noite, hoje é a primeira noite, amanhã a gente vai ter mais, né, pastor Valdeus? Mas eu queria dizer isso para você, irmão, e eu queria ser sincero com você nessa noite. Qual é? Eu vou usar o diesel, a gasolina, como exemplo, porque aqui todo mundo tem um trezão, né? Aquele bicho de força, agora tem o 18, é? Cada dia passa tem mais força, né? Mas aí a gente quer usar a melhor gasolina, né, no motor, né, pastor Silon? A gente quer andar, aí a gente quer comprar sempre a gasolina limpa, aquela gasolina que não vem dar problema no motor. Trazendo para o casamento, irmãos, você homem precisa estar atento a isso. Qual é o combustível que você está colocando na sua esposa? Você está entendendo? Fica em pé aí, minha esposa. Fica em pé. Olha, irmão, eu tenho trabalhado tanto, no quantas casas que eu tenho pintado para fazer essa mulher ficar linda como ela é. E tem sido caro, irmão. Pode sentar, irmão. Só para os irmãos olhar para você. A gente investe, eu invisto para ela. Eu trabalho já pensando nela. Eu vou comprar uma roupa, eu vou comprar um sapato. E aí eu levo ela para escolher esse sapato, essa roupa ali na loja. Pode ser loja?
E quando ela chega lá, ela não quer só um sapato, ela quer 2, ela quer 3. E a mulher é assim. Agora, por último, a gente foi em cruzeiro e aí nós fomos comprar uma bolsa. Ela disse que ia ser uma bolsa, que ela estava sem bolsa. E a gente entrou na loja e aí começamos a olhar para a bolsa e ela disse, aquela dali é bonita, essa daqui é mais. Ah, essa verdinha aqui tá linda. A gente ficou lá meia hora, irmãos. E para mim resolver o problema dela, eu tive que comprar 4 bolsas. Você está entendendo? Eu fui comprar uma bolsa, comprei 4. Aí quando eu olhei para ela, ela estava com um sorriso. Eu digo, agora eu coloquei uma gasolina boa no tanque dela. Você está entendendo? Nós queremos que a nossa mulher, ela seja uma mulher feliz, alegre. Então você precisa colocar coisas boas na vida dela. Você precisa investir na sua esposa. Você precisa cuidar dela. Você precisa cuidar mais dela. Para que você tenha uma esposa feliz, irmão, você precisa investir na vida dela. Para que ela venha tornar você um homem realizado. Para que você seja um homem alegre. Você sai de casa assoviando. Isso é sinal, irmão, de coisas que aconteceu boa dentro do seu quarto. Quando um homem sai de casa cantando, na amanhecência do dia, numa segunda-feira, irmão Mazinho, é sinal que teve algo bom dentro do quarto. Porque a segunda-feira, ela é pesada. E quando o homem sai cantando, eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Aí você diz, Deus, obrigado por o Senhor ter lembrado de mim. Ter colocado na vida da minha esposa esse momento comigo. Isso é felicidade, irmão. A mulher, ela faz isso. Mas para isso acontecer, você precisa ter tempo com ela, você precisa investir nela, você precisa ter uma vida de transparência com ela, você precisa ter uma compreensão para uma prática do amor verdadeiro, você precisa ter compromisso no seu relacionamento. Não seja, irmãos, não seja homens, um homem descomprometido com o seu casamento. Tenha prioridade. E a primeira prioridade na sua vida, homem, é você glorificar o nome de Deus com a sua vida. E a segunda é trazer Deus para ser glorificado dentro do seu casamento. Nós precisamos ter esse compromisso de glorificar o nome de Deus. De glorificar o nome de Deus dentro do nosso casamento. Nós precisamos ter a sabedoria de amar incondicionalmente. Não importa como ela se comporta. Não importa o que ela falou. Não importa se ela peidou. Não importa se ela está com as suas axilas fedendo. A catitu. Não importa. Ame, decida amar, né, irmão? A irmã Carlinha tá ficando achando graça. Um dia eu peguei ela lá no Mazinho, lá no Cleísto, eu e a minha esposa, a gente pegamos ela numa conversa e ela ficava vermelhinha mesmo, achando graça. Era eu, a minha esposa, o irmão Roseni, o irmão Cleísto, né? Era o aragonês. E aí a gente entrou na conversa de casamento e foi algo onde a gente sorriu muito junto. E a gente precisa entender isso, irmão, que o casamento não é porque a minha esposa está bem arrumada e eu vou amar ela. Não. Se você está com a sua esposa aqui, você tem que amar ela, independente das indiferenças que há nela. Mas o seu propósito, irmão, é amar a sua esposa. O seu propósito, irmã, é cuidar do seu marido. É amar ele, é ser uma mulher submissa, não uma escrava dele. Entenda isso, homem. Não faça sua mulher uma escrava. Tenha ela como alicerce para a sua vida. Mas também respeitando e dando a ela um tempo de qualidade. Para que ela não se torne uma escrava sua. Para que ela não se torne uma pessoa mal amada. Você precisa ter cuidado nisso. Nós não podemos fazer da nossa esposa a escrava. Ela tem que ser a nossa auxiliadora. Ela tem que gerar em nós força para nós vivermos uma vida boa aqui na terra. Nós precisamos tomar essa decisão, independente do sentimento.
Nós precisamos amar. Independente do que ela está fazendo, independente do que ele está fazendo, ame mais. Nós precisamos ter ação na nossa vida para praticar o bem, independente daquilo que aconteça dentro do casamento. Mas decida, eu vou fazer o bem à minha esposa. Eu vou fazer o bem ao meu marido. Eu vou amar mais esse homem. Eu vou amar mais essa mulher. Eu vou dar mais tempo de qualidade para ela. Não deixe espaço, irmão. Queria convidar você a ficar de pé. Não deixe espaço para o maligno. Pega aí a sua mulher. Abraça ela aí de frente. Vem cá, meu bem. Vem cá. Efésios capítulo 4. Eu vou ler, depois nós vamos fazer a simulação do que eu quero que você entenda. Efésios capítulo 4, versículo 27. A palavra de Deus diz assim: não deixe lugar ao diabo. Agora você vai pegar a sua esposa. Pegue ela. Como daquela primeira vez que você atravessou o rio com ela. Como daquela primeira vez que você teve uma conexão com ela, um abraço com ela. E aí você vai abraçar. E você vai sentir o corpo dela. Você vai sentir o corpo do seu marido. E você vai dizer: olha como isso é bom. Por que eu deixei de viver isso? Abraça aí, irmão. Dê um abraço aí, bem gostoso. Isso é bom, né, irmão? Não deixa, não, solta não. Dê um abraço aí, fica aí abraçadinho, irmão. Sinta aí o corpo da sua esposa, sinta aí o coração dela batendo aí no seu peito. Isso é bom, irmão? Diga, isso é bom. Diga, homem, isso é bom. Por que você deixou de viver isso? Qual foi as distrações? Isso é bom, irmã, sentir o corpo do seu marido? É bom? Mesmo você sentindo a barriga dele grande já? É bom. Não quer não? Pode soltar, irmã, então ela vai morrer sem fogo. Olha, quando eu casei com a minha esposa, mas fica de pé mesmo, tá? Já estou encerrando. Quando eu casei com a minha esposa, se eu colocasse, fizesse um raio-x comigo, no nascer do sol, contaria todas as costelas que eu tinha. Contaria todos os órgãos do meu corpo. Porque eu era seco, irmão. Aí essa mulher que Deus me deu, ela me engordou. Ela fez eu criar barriga. Ela fez eu ser esse homem lindo, né? Isso foi tudo por causa dela. Eu tenho vergonha, irmão, quando eu olho para aquelas fotos antigas minhas. Eu digo, meu Deus, como é que essa mulher casou comigo? Que homem feio. Mas graças a Deus, com a misericórdia de Deus, ela nos alcançou, irmão. Né? E hoje a gente tem uma vida, e eu agradeço a Deus por essa vida. Somos felizes juntos. Temos um projeto junto. Temos um filho que Deus nos abençoou. Temos uma vida junto. Deus quer isso de nós, irmãos. Deus quer que você tenha essa conexão com sua esposa, com seu marido. Por mais que você não esteja bem, mas faça ela se sentir bem. Essa é a sua responsabilidade, homem. Por mais que você não esteja bem, por mais que esteja gemendo de dor por dentro, mostre para sua esposa que você está bem. Por mais que ela engordou, por mais que ela ganhou aí uns quilinhos a mais, aí você pega ela no braço, você está ali morrendo, mas você diz, eu suporto. Eu estou bem. Eu atravessava com ela aqui no Tejo, irmão. Quando eu comecei a namorar com ela para vir para o culto. Aí eu pegava ela e botava nos peitos. Olha a minha grossura, irmão. Eu fazia isso. E hoje, quando eu pego a minha esposa nos braços, é morrendo. Aí eu já levo ela para perto do sofá, porque dali eu já sei que eu tenho um canto para soltar ela, irmão. É assim, irmãos. Nós precisamos estar bem. Se nós queremos ter Deus no centro do nosso casamento, você precisa entender que é responsabilidade sua cuidar melhor da sua esposa. É responsabilidade sua, irmã, ser uma mulher mais submissa ao seu marido. Amém? Então era isso hoje, vou deixar para amanhã, porque se eu falar muito, amanhã você não vai vir. E aí amanhã a gente continua, né, pastor Valdeilson? Quero convidar aqui o pastor Valdeilson a entregar a palavra para ele. E aí, você quiser sentar agora, pode sentar, tá? Ele vai encerrar esse culto. Só gratidão a Deus por esse momento com vocês, irmãos. Obrigado, pastor. Vamos agradecer a Deus, vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus pela essa palavra tão maravilhosa.
Ó Pai, eu te dou graça, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai, que tem nos ensinado a importância, Deus, do casamento. Sabemos, Deus, que não é fácil lidar hoje, mas o Senhor tem nos dado sabedoria através das instruções bíblicas, Pai, para nós possamos sabermos suportar, lidar com cada situação e não dar, Deus, espaço ou lugar para o inimigo trabalhar, Senhor.